O RB Notícias está começando. Todos nós possuímos características psicológicas conflitantes. Aceitar essas diferenças com naturalidade e sabedoria é tarefa das mais difíceis. É preciso uma atitude de compreensão e amor próprio. A aceitação de si mesmo requer uma aprendizagem consciente. Quem não consegue equilibrar medos, ansiedades e desejos, certamente terá dificuldade em preservar a autoestima. O terapeuta Mário Salomão é o entrevistado de hoje aqui no RB Notícias. Mário, é um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Eu acho que eu fui até modesto quando eu disse que quem não sabe equilibrar medos, ansiedades, e desejos, certamente terá problemas com a autoestima. Eu acho que terá problemas com a sobrevivência, não? Claro. Porque muitas vezes esses conflitos tomam uma magnitude que as pessoas acabam quase correndo risco de vida. Não é verdade? Porque chega a tomar atitudes extremas. Claro. Primeiro eu quero agradecer também mais uma oportunidade de estar aqui com Não você, por né? isso. E isso que você está dizendo aí, como é que você acha que chegaria nesse extremo, assim? Para mim poder entender que a pergunta. Por exemplo, aquele homem que é tão medroso, tão medroso, tão medroso, que tem medo, inclusive, de que os outros descubram que ele é medroso. E por isso mesmo ele começa a dar uma de corajoso, o valente. Aquela velha história, aquele velho ditado da malandragem carioca. Né? Tá cheio de valente no cemitério. Não é verdade? Claro. E aquele cara que é calmo e tal, que consegue conciliar, consegue conversar, dialogar, e muitas vezes é dono de uma coragem enorme, por isso mesmo dialoga, né? Porque não tem medo de se expor e expor as suas opiniões, vai levando a vida com mais equilíbrio, a vida mais na flauta. Claro. Existem pessoas que têm necessidade até mesmo de provar para si mesmo que são o que não são, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu, uma pessoa que é extremamente medrosa e passa por corajoso. Ele tem uma necessidade, provavelmente ele tem uma insegurança muito grande, problema de autoestima. Foi requisitado na vida dele que ele se mostrasse corajoso. Você pode lembrar do tempo de escola da gente, tinha aqueles meninos mais corajosos e os mais medrosos. E o mais medroso queria ser igual ao mais corajoso. Então ele ficava fazendo força e não conseguia. É verdade. E alguns conseguem, alguns dão conta disso, que ele cria uma face de corajoso. Uma coraça, né? Uma coraça, a vida inteira ele fica se obrigando a ser o que não é. No fundo ele está com medo, mas porque ele foi cobrado provavelmente pelo pai. E em segundo lugar pela sociedade e de uma forma muito forte por ele mesmo. A aceitação de si. O que é difícil nós aceitarmos em nós mesmos? Aceitação de si é um tema assim que você não vê falar assim. Nós fizemos uma entrevista aqui sobre o medo. Certo. Você pode fazer entrevista falar da depressão. Agora falar aceitação de si, raramente você vê falar um assunto terapêutico. E, no entanto, é um assunto de base da terapia. Se você trabalhar isso bem na terapia, você já dá uma adiantada grande. O que não significa que a gente vai resolver isso de uma vez, ao longo da vida, né? Claro. A aceitação de si é até um pouco vamos dizer assim, é um pouco estranho. O ideal seria amor a si. Primeiro a gente fala aceitação, tem que aceitar, né? O ideal seria amor a si, mais ideal ainda seria a gente nem pensar nisso. A gente está de bem com a gente mesmo, tranquilo. Mas para nós nos amarmos, amarmos a nós mesmos, é preciso nos aceitar. Claro, né? claro. Primeiramente você precisa se aceitar. Antes precisa se compreender. Né? Porque, por exemplo, assim, quantas pessoas às vezes vêm um tratamento, uma terapia, e a pessoa é extremamente carente, vamos dizer. E ela está querendo um tipo de vida que condiz com a pessoa que já está, assim, altamente resolvida. E quando na terapia ela é obrigada a reconhecer que ela é carente, é difícil para ela no início. Porque ela reconhecer que ela é carente, que ela precisa. Mas quando ela reconhece e passa já um tempinho, que ela entende que aquilo é uma realidade, que é dali que ela vai poder crescer. Porque a pessoa geralmente ela quer passar do primeiro para o quarto ano. É impossível. Então ela tem que voltar na realidade dela, né? Para poder compreender por que ela é carente, né? Agora, Mário, você falou uma palavra que eu acho chave. Primeiro eu preciso nós nos compreendermos, depois nos aceitarmos para chegar ao ponto de se amar. Né? Por que na vida existem essas pessoas que já nascem com essa maturidade ou com essa sabedoria de se compreender? Por exemplo, eu percebo isso muito
nos mais jovens, né? Nos meus sobrinhos, na minha filha, nos filhos de amigos meus, em meninos que muitas vezes a gente conhece assim, num clube, numa festa. Às vezes você conhece um jovem, um garoto de 12, 13, 14, um adolescente, que ele já compreende de uma certa... Claro, que dentro da faixa etária dele, da maturidade, da inteligência, da cultura que ele tem, ele já compreende o mundo de uma certa maneira, já compreende as outras pessoas e se compreende. Compreende as limitações e as suas potencialidades. Por que isso já nasce com determinadas pessoas, ou é rapidamente desenvolvido, e por que em outras leva-se tanto tempo? Tem pessoas que só vão se compreender aos 50 anos, aos 60 anos. E tem uns que a maioria não se compreende, né? Completamente. É verdade. Agora, existem dois tipos de velho, normalmente. O neurótico e o sábio, né? Ah. Então, assim, isso que você falou, eu vejo que tem muito... O neurótico é o amargo, né? É, aquele que não amadureceu, não cresceu pela vida. Tá cheio, né? No mundo tá cheio. Né? Tá. E tem os sábios, que se tornam interessantíssimos, né? Pessoas... E tem os meio termo. Mas tem os neuróticos, por exemplo, também legais. Tem. Tem aquele velho, por exemplo, que quer ser playboy a vida inteira. Ele é velho, conheço é assim, metido playboy, né? E é super divertido. É. Né? Mas não tem nada de errado, se ele está bem com isso, não está prejudicando as pessoas, né? Isso que você falou pode ter tanto fator que a gente pode pensar, né? Mas a pessoa acredita em reencarnação, evolução. Eu não estou nem colocando, mas se a pessoa acredita, pode ser um fator. Genética também pode ser um fator. Agora, uma coisa que eu penso que pode ser é que, por exemplo, o seu filho hoje, nesse momento atual, o que você passa para o seu filho é diferente do que seu pai passava para você. É verdade. Porque eu penso que nessa época agora está tendo mais possibilidade de autoconhecimento, porque hoje é normal um programa desse na televisão falar desse assunto. Antigamente, a aceitação de si, que papo doido é esse? Né? Para que isso? Não tem necessidade disso antigamente, né? É verdade. Porque, por exemplo, a criação passada, um pai, vamos dizer, autoritário, que não tinha conhecimento disso, ele era excessivamente autoritário. Criava um filho que ficava uma pessoa tímida no mundo. E provavelmente autoritário quando podia ser. Aí esse menino tímido cresce, não aceita, não gosta de ser tímido, mas é. Tem um lado dele que é tímido, como a gente estava falando. Ele quer se preservar da vida, ele tem medo, ele aprendeu a ter medo pelo autoritarismo do pai dele. Tem outro lado dele que não aceita, que quer desenvolver, quer se libertar. Cria um conflito. Hoje tem condição dele, numa terapia, entrar lá, conhecer as origens da timidez dele, saber por que ele quer se preservar, por que ele quer desenvolver, integrar, e assim é engraçado que nasce, vamos dizer assim, uma terceira pessoa. Quando ela se dá bem com esses dois polos. Quando ela consegue harmonizar esses dois extremos. Ela reconhece que ela tem segurança mesmo, que ela também tem força também, então ela não fica assim, obrigando ou tá num lado ou tá no outro. Ela entra num acordo legal com ela, que é muito mais saudável. Ela cria uma outra pessoa dentro dela. É muito mais saudável. É eu tenho seguranças? Tenho. Eu também tenho coragem? Tenho. Depende da necessidade, minha condição. Eu não sou a prova de fogo, eu sou um ser humano. Posso vencer dessa maneira, é mais amigável, mais legal comigo mesmo. Agora, você acredita que a maioria das pessoas precisem de um terapeuta ou a própria terapia da vida para conseguir se compreender e aí sim começar a se aceitar? Olha, aceitar a si? A maioria das pessoas. Para ser feliz ou para ter sucesso? Eu acho que se a pessoa não... Se existem pessoas que não estão tendo grandes problemas com essas coisas, eu não acho que todo mundo deve fazer terapia. Não tem esse pensamento. Não, mas eu digo a terapia da... Mas, às vezes, terapia da vida, esse sujeito faz a terapia da vida, aquilo que eu falei. Tem pessoas que têm o privilégio de entenderem, de parece que é mais evoluído, né? Parece. Eu, por exemplo, conheço... Como eu falei, eu conheço, às vezes, descubro um adolescente que, em determinadas coisas, ele é muito mais maduro do que eu. Eu também acho que tem. Não é com você, não estou falando também em relação a você, em relação a nós. Não, mas isso não vai me ofender, não. Não, mas eu também acho de uma forma assim, não é isso. Eu também acho em relação a mim. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito mais puros, muito mais, a inteligência deles é muito mais rápida. Ele tá, muito mais perspicaz, enxerga muito mais longe. Né? São legais, tem também os que não são, mas tem os que são. São legais, você está falando uma coisa, ele está entendendo. Lá na frente, você está, como diz na gíria, você está com fubá, ele está com o bolo pronto, né? É verdade. Tem muito isso, com certeza. Isso é impressionante, né? Agora, o que é mais difícil de aceitar em si?